Olá, muito boa tarde. É um dos motivos que impede muitos cidadãos de viverem com dignidade. Ter uma casa para habitar. Um problema que se agravou e que motivou a divulgação de um plano para a habitação pelo Governo à procura de ser concretizado. E é um tema que queremos hoje analisar com Eugénio Quaresma, diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações, também com Fernanda Reis, da Pastoral dos Ciganos do Patriarcado de Lisboa, e ainda com Daniel Lobo, da Comissão Justiça e Paz e Ecologia, da CIRP, dos Institutos de Vida Religiosa. Muito boa tarde a todos e obrigado por estarem neste programa para, de facto, analisarmos este tema da habitação, em torno de muito debate político, mas que pedia que fosse sobretudo a partir da vossa experiência no terreno, como acompanham este tema da habitação ou da falta dela para muitos cidadãos. Eugénio Quaresma, que diagnóstico vai sendo feito? E acredito que é um tema que a Obra Católica já acompanha também há algum tempo, por causa dos migrantes, por causa dos refugiados, por causa de muitos cidadãos que estão entre nós e que não têm uma casa para habitar. É um problema que se agravou? Creio que sim e que estamos a destapá-lo cada vez mais e a perceber o quão interligado está. De facto, a habitação é um direito que está consagrado na nossa Constituição e, a par disto, também trazemos a nossa reflexão parte também do apoio que é preciso dar às famílias. Recordo-me de um encontro que nós fizemos com Cáritas e secretariados diocesanos em 2005, em que já analisávamos esta questão e falávamos de, há 20 anos atrás, há medidas que estão consagradas, mas não estão a ser implementadas. E parece que as coisas continuam a agravar-se. Mas é talvez uma situação que se modificou, porque felizmente não vemos tantos bairros degradados, mas vemos, apesar disso, persiste esse problema da falta de habitação digna. Não vemos tantos bairros degradados, mas há degradação em alguns bairros, que deixaram de ser acompanhados pelas instituições ou que estão a ser acompanhados de uma forma deficitária. Sentimos que há uma falta de fiscalização, que há uma falta de manutenção, uma falta de envolvimento ou dificuldade em dialogar com as comunidades para as envolver na manutenção destes espaços comuns e na conservação, por aí fora. E nós daqui a pouco já vamos a esta Carta da Habitação que as organizações aqui presentes subscreveram e outras mais, para apontar algumas soluções. Fernanda Reis, ainda neste diagnóstico da situação, a Fernanda tem uma longa experiência, um longo trabalho no terreno. Persiste, como é que olha para este problema da habitação que persiste e que parece que, apesar, enfim, de tanta construção, ainda não há uma casa para cada família? Não, realmente o problema persiste. Às vezes parece que está um bocado escondido, mas como nós nos movimentamos em vários meios, temos talvez mais consciência da realidade. Vemos que é muito difícil para pessoas que vivam, por exemplo, de um ordenado mínimo, nestes grandes meios, alugar uma casa. É difícil, é impossível, porque a casa vai custar tanto ou mais do que o ordenado que recebem ao fim do mês. E ainda por cima, à partida, logo lhes pedem de caução duas rendas ou qualquer coisa assim. Portanto, verificamos isso e depois verificamos as consequências, não é? Casas sobrelotadas, em que não é possível um ambiente familiar que leva à dignidade, que cria um ambiente para as crianças. Portanto, há casas com 3, 4 casais, em que acaba por ficar cada casal com um quarto e depois a cozinha, a casa de banho. É tudo muito complicado, porque não há privacidade, não há ambiente. E isto nós verificamos. Depois, isto leva a que haja talvez abusos, alguém que dispõe de uma casa para alugar e vendo que está diante de populações carenciadas, com dificuldades, acaba por alugar quartos em vez de casas, não é? E realmente isso tudo cria ambientes que não convidam
à melhoria, nem ao desenvolvimento normal de um país, nem à educação das crianças para depois serem uns bons cidadãos no futuro. Uma terceira etapa neste diagnóstico que é feito, agora a partir da experiência de Daniel Lobo, arquiteto urbanista, num trabalho muito concreto num bairro que acompanha aqui em Lisboa. Sim, é na zona de Loures, portanto em Camarate, o bairro da Torre, que já não existe, acabou de ser, portanto, de sair a última família, que foi agora realojada, mas vamos acompanhando as famílias no seu novo local de alojamento e, pronto, enfim, vamos acompanhando nesses bairros outras famílias ainda, porque a Associação de Moradores acabou por se reforçar com a intervenção nos últimos 6 anos, pelo menos, e neste momento está a apoiar vários bairros ali daquela zona de Camarate. E como é que foi esse processo? Desde, enfim, promessas de habitações até, de facto, chegar a uma habitação para cada família? Sim, é um processo muito longo. Eu teria de ter muito mais tempo para contar, porque... pronto, mas há uma gestão de expectativas que nem sempre acontece? Sim, há uma gestão de expectativas. Obviamente que todas as pessoas gostariam que fosse um processo mais justo, portanto que se realojasse primeiro as famílias que estão numa situação mais difícil. Outra questão é a demolição de casas, de pessoas realojadas que poderiam servir para outras que estão em situações de habitação mais precária no bairro. Depois a questão do envolvimento de quem está, das entidades, das pessoas que estão no terreno, neste caso é a Associação de Moradores do bairro. Depois também estava um grupo que ainda está presente, o Gestual, um grupo de investigação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a Pastoral Social da Paróquia de Camarate, pronto, e algumas entidades, portanto, algumas associações de ativistas que conhecem as pessoas pelo nome, que conhecem a situação particular de cada família e, portanto, o diálogo com essas entidades acho que só podia beneficiar. E não aconteceu esse diálogo? Esse diálogo aconteceu, mas as informações, portanto, a utilização desse diálogo para que as medidas seguissem, no fundo, um modelo mais justo, não foi feito. Portanto, queres dizer que até pode haver respostas desajustadas às necessidades dos habitantes? Nomeadamente, foi uma das questões assim, mais gritantes, digamos assim, né? Pessoas que foram realojadas em situações que vieram a agravar a sua situação económica, familiar, de saúde, pessoas que até viviam bastante bem no sentido anímico, psicológico e que se tornaram pessoas que neste momento estão em situação de depressão, de maior pobreza. Há várias situações desse género. Felizmente a Câmara ainda conseguiu fazer a transferência de habitação de algumas das famílias, mas o problema persiste porque estes bairros têm os bairros de realojamento têm múltiplos problemas que têm a ver com a má qualidade da construção, portanto, o isolamento acústico não existe, portanto, entre as casas, enfim, toda uma questão social também que, no fundo, concentram os problemas num sítio só. Portanto, isso dá aso a mais conflitos, a mais violência, a mais dificuldades. Uma das expressões em que fixei mais a atenção na vossa carta da habitação, uma afirmação, é quando dizem que a habitação se torna cada vez mais um reino de uso e não um lucro, um direito humano e não o resultado da oferta e da procura. Acredito que para chegarmos, e era um tema que pedia a vossa análise, o caminho a seguir para chegarmos de facto aqui, porque acredito que seja em estruturas sociais, seja em estruturas comerciais, não é, ou no mercado
da habitação. Este horizonte, acreditam que chegaremos lá? Nós temos que chegar. Nós temos que chegar. Se nós temos que pôr as pessoas no centro, pensar nas famílias, pensar... isto é uma denúncia à questão da exploração que existe, não é? Estas pessoas que, seja este senhorio que pede 1 ano de caução, e isto está a acontecer, ou 2 meses, que é uma coisa exorbitante. Portanto, afeta tanto os imigrantes que têm posses como os imigrantes que não conseguem, de facto. Seja as pessoas que não têm posses e que pagam por um colchão. Portanto, esta exploração é alguém que são pessoas sem escrúpulos. Que mecanismos existem para denunciar essas situações? Eu creio que... É um exercício de cidadania ou... Por um lado, o exercício de cidadania, mas também eu penso que estas estruturas que foram criadas a nível do Estado e que têm gabinetes de fiscalização deveriam estar mais atentos e atuar mais. Porque acho que com fiscalização ajuda e também por um trabalho de cidadania, de educação, envolvimento da comunidade. E essa é desde logo uma pista também que emerge aqui da vossa Carta da Habitação, é que de facto os problemas da habitação, e perguntava-lhe Fernanda Reis, os problemas da habitação têm de ser resolvidos com os habitantes, com cada comunidade, não é? Agora, não é isso que está a acontecer e cada vez menos chegam-se com soluções de chave na mão ou de conta bancária para resolver, não é? Não, quer dizer, no fundo, esta carta é um alerta, porque para levar as autarquias a verificar o que é que não está bem no seu comportamento. Eu acho que as pessoas que estão à frente da autarquia têm que conhecer profundamente as realidades. Isso tem que ser. Tem que conhecer, não pode estar de fora, está tudo bem. E depois, ao conhecer, tem que enfrentar o que está mal e trabalhar com as pessoas. Não é? Ir a cada bairro, verificar se há associações de moradores, verificar o estado das casas que existem e as carências de habitação para muitos que vivem realmente nestas situações impossíveis, não é? E tem sido feito caminho nesse sentido? Quer dizer, muito pouco, e por isso é que os problemas não se estão a resolver e se estão a agravar, não é? Portanto, as habitações, por exemplo, em bairros que já existem, chamados bairros sociais, precisam naturalmente de arranjos, sim, precisa de se conhecer quais foram os espaços vagos que ficaram inicialmente, teoricamente, para lojas que nunca foram precisas. O que é que aconteceu a esses espaços? Muitos estão a ser habitados, não é? Alguém os ocupou, estão subalugados ou continuam os espaços vazios? Como é que é? Tem que se saber. Pode doer, mas tem que se conhecer a realidade. E depois, conhecer, a par dos bairros que existem, conhecer a nossa sociedade e as dificuldades que há de ela aceder às habitações que existem. Então, é preciso que as câmaras se interessem por criar mais habitação social e que se incentive, naturalmente, a construção por grupos que queiram realmente e sejam capazes de construir, para realmente nós termos uma sociedade a viver em condições mais dignas, não é? Portanto, haver um casal que vai casando os filhos e que eternamente fica tudo na mesma casa, isto não é maneira de se estar a viver numa sociedade. Isto não tem nada a ver com o nosso direito à habitação, não é? Portanto, eu penso, parte do conhecimento, e agora vamos atuar, não é atuar à maluca, mas tendo o conhecimento profundo e falando com os grupos, com os habitantes, encontrar soluções. Não é impossível. É possível e mais, é urgente, não é para ficarmos todos a dialogar toda a vida. Esta participação associativa, Daniel Lobo, é de facto uma via imprescindível para resolver os problemas de cada comunidade, de cada bairro? Nós acreditamos que sim. E vemos... E é a sua experiência também? É a minha experiência também, claramente. Há outras experiências, já tivemos também outras experiências, o Serviço de Apoio Ambulatório Local,
do governo provisório, não é? Portanto, depois do 25 de Abril, e temos muitas outras experiências. A questão é, de facto, olharmos para a situação que temos pela frente, não é? Não só a sua questão de urgência, portanto, a emergência que estamos a viver, mas vermos que num futuro próximo, assim como num futuro mais a longo prazo, esta é a questão fundamental. Não é? Mas nós sabemos que há interesses que visam mais o individualismo, não é? Que visam mais a divisão, que visam mais a dependência do Estado. Nós vemos que isso não tem sido a solução. Vemos que há grupos que se tentam tornar mais independentes do Estado e dos mercados e encontrar a sua própria solução, e são esses que também têm mostrado maior resiliência quando há crises, quando há problemas, e vemos claramente nestas comunidades mais pobres, mais marginalizadas, que de facto é isso que lhes dá esperança. São modelos de cooperativas, de associações que se envolvem também na resolução dos problemas. Exatamente. Até na construção da habitação. Até na construção da habitação. Há toda uma força social que é possível mobilizar, que não está a ser mobilizada. Obviamente que tem de se investir nesse tipo de iniciativa, porque sabemos que não se pode viver só de voluntariado e boa vontade, porque não chega, não é suficiente. Mas olhemos para o modelo que estamos a aplicar e vejamos o que é que funciona melhor. E tomemos o caminho que, de facto, já nos mostrou que é o mais correto. Não podemos ter, obviamente, compreendemos que há interesses económicos e privados, e o Estado tem esta função, infelizmente, se calhar, de querer, enfim, criar muitas vezes apoiar esse modelo em detrimento da sua função social. Mas isso não pode ser. Medidas que apontam, e alargava o debate a todos, que apontam, por exemplo, para o apoio ao crédito, a bonificação do crédito, ao apoio a rendas, vão no sentido da dependência, não é? Não vão no sentido de envolver as comunidades na procura das suas próprias soluções. Da sua capacitação. Quer isto dizer que estamos no caminho errado, será? Na vossa opinião? E até porque, por exemplo, esta questão é fundamental nós promovermos a autonomia das pessoas e criarmos medidas que defendam a autonomia das pessoas, porque há pessoas que estão em situação de carência e que não querem estar. O que elas precisam é de ter o seu emprego, um emprego bem remunerado, o suficiente para fazer face às despesas. E infelizmente isto não está a acontecer, e é preciso haver aqui uma consciência de que há muita coisa interligada e que está ligada à habitação. Não é só ter a casa e pronto, não é? É a questão, de facto, de conseguir pagar uma casa acessível, e isto pode ser, esperamos que o Estado fiscalize aqui a questão das rendas e dos preços. É aqui a questão, o papel dos bancos nesta economia, que também assusta, não é? E que se calhar e que detêm património e que poderíamos fazer alguma coisa. Portanto, sentar à mesa, de facto, os diferentes atores, desde as empresas, os bancos, as pessoas, as comunidades, para, de facto, eu ouço falar que já falávamos disto, é urgente um debate nacional, têm sido promovidos vários debates, mas debates em pequenos grupos. Falta interligar as várias... É preciso interligar as coisas, cada vez mais. Neste tema. O nosso tempo, infelizmente, está a chegar ao fim, mas ainda, Fernanda Reis, perguntava-lhe, resolver o problema da habitação, é preciso resolver o problema da casa, sem dúvida, mas também do bairro, da dignidade do bairro, da limpeza do bairro, só assim teremos depois também casas dignas, não é? Eu acho que sim, que cada bairro destes não pode ser visto pela parte da sociedade que está de fora
como uma coisa para esquecer. Como um gueto que está lá isolado. Não. Tem que ser algo agradável, não tem que ser um espaço rico, mas tem que ser um espaço agradável, em que as casas tenham as condições mínimas desejáveis. Tem que ser, pode ser um bairro de gente, pobre, digamos assim, mas ser um bairro bonito, agradável, e pode ser. É isso, ou esquecemos e não investimos e não vamos, ou realmente aquilo pode mudar e ser realmente um espaço interessante, onde as pessoas tenham o direito à habitação, pagando aquilo que é possível diante dos seus ganhos, mas em que o ambiente seja agradável. Acho que sim, tem que ser. E o direito à cidade também, não é? Que é muito importante. Portanto, não olharmos para a habitação de uma forma isolada, mas percebermos, até com a proliferação de áreas urbanas de género ilegal, que vieram de um período em que não havia capacidade de dar resposta, e pegarmos nessa força social e utilizá-la para criarmos uma cidade mais coesa, que do ponto de vista da mobilidade funcione, que do ponto de vista social e do trabalho funcione. Portanto, o direito à cidade, que é uma coisa que muitas vezes é esquecida nestas políticas. De facto, um tema que nos persegue, um problema que nos persegue por, como dizia a Eugénia há pouco, por nem sempre existir uma concertação entre todos os intervenientes neste processo e que resulta em que, infelizmente, neste nosso tempo ainda não seja possível que cada família tenha uma habitação digna. Esperemos que, pelo trabalho também de todos, vosso trabalho, pela influência desta Carta da Habitação, que foi publicada agora em novembro de 2022, das muitas propostas que aqui estão, este problema vai sendo cada vez mais resolvido. Obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. E este é um tema que analisámos também na informação, que partilhamos consigo no portal de informação da agência Eclésia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.